Você já parou para pensar como Deus pode estar agindo mesmo quando parece em silêncio absoluto? E se eu te dissesse que existe uma história na Bíblia onde o nome de Deus não é mencionado nenhuma vez? E ainda assim, cada detalhe revela a sua mão poderosa conduzindo tudo? Hoje você vai mergulhar na história de Esther, uma jovem improvável que se tornou rainha, e mais do que isso, instrumento de livramento para todo um povo. Essa não é apenas uma história antiga, é uma mensagem viva sobre coragem, propósito e fé, mesmo quando tudo parece incerto. A história começa em um cenário de luxo, poder e excesso. O rei Assuero, governante de um vasto império que se estendia por 127 províncias, da Índia até a Etiópia, decide dar um grande banquete. Era uma exibição de riqueza, de poder, de autoridade. Durante dias e dias, todos viam o quanto aquele reino era grandioso. No auge da festa, o rei, tomado pelo vinho e pelo orgulho, manda chamar a rainha Vasti para que ela desfilasse sua beleza diante de todos. Mas algo inesperado acontece. Vasti se recusa. Esse momento muda completamente o rumo da história. A recusa de Vasti não era apenas um ato pessoal. Era uma quebra de expectativa dentro de uma cultura onde o rei era soberano absoluto. Conselheiros temem que isso influencie outras mulheres do reino, e rapidamente sugerem que Vasti seja destituída de sua posição. O rei concorda, e assim, o trono de rainha fica vazio. É aqui que o invisível começa a agir. Uma busca é iniciada por todo o império. Jovens virgens são reunidas para que o rei escolha uma nova rainha. Entre essas jovens está Radassa, uma judia órfã, criada por seu primo Mardoqueu. Ela é conhecida também como Esther, uma jovem comum, sem posição, sem destaque, mas com algo que ninguém via, um propósito. Esther é levada ao palácio. Ela recebe cuidados especiais, passa por um processo de preparação e algo chama a atenção. Ela encontra favor diante de todos. Isso não é coincidência. Mesmo sem o nome de Deus sendo citado, cada detalhe aponta para sua intervenção. Mardoqueu orienta Esther a não revelar sua origem judaica, e ela obedece. Isso parece simples, mas será essencial mais adiante. Quando chega o momento, Esther é levada ao rei. Entre todas as mulheres, ela conquista o coração de Assuero. Ele a escolhe como rainha. Uma jovem judia, desconhecida, agora está na posição mais influente do reino. Mas por quê? Enquanto isso, Mardoqueu descobre um plano de conspiração contra o rei. Ele denuncia, o plano é frustrado, e isso é registrado nos anais do reino. Nada acontece imediatamente, parece um detalhe pequeno, mas na verdade é uma peça fundamental do plano maior. Então surge o antagonista da história, Amã. Ele é promovido a uma posição de grande autoridade, acima de todos os outros oficiais. Todos devem se curvar diante dele. Todos, menos Mardoqueu. Mardoqueu se recusa. Isso desperta uma ira profunda em Amã. Mas ele não quer punir apenas Mardoqueu. Ele quer destruir todo o povo de Mardoqueu. Aqui, vemos algo mais profundo. Não é apenas um conflito pessoal, é uma ameaça contra o povo de Deus. Amã manipula o rei. Ele apresenta os judeus como um povo rebelde, que não segue as leis do reino. Ele oferece dinheiro, influência e consegue um decreto. Todos os judeus devem ser exterminados em uma data específica. O decreto é enviado por todo o império. O caos começa. O medo toma conta. Esther ainda não sabe de tudo. Quando Mardoqueu descobre, ele se veste de pano de saco e cinzas. Um sinal de luto e desespero. Ele envia uma mensagem para Esther, revelando o plano e pedindo que ela vá até o rei interceder pelo seu povo. Mas há um problema. Qualquer pessoa que se aproximasse do rei sem ser chamada poderia ser morta, a menos que o rei estendesse o cetro. E Esther não era chamada há 30 dias. Esse é o momento decisivo. O momento onde o medo e a fé se encontram. Esther hesita. Ela explica o risco, mas Mardoqueu responde com palavras que ecoam até hoje. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Essa frase muda tudo. Esther entende. Ela não está ali por acaso. Ela então toma uma decisão que revela sua coragem. Vá, reúna todos os judeus. Jejuem por mim por 3 dias.
Eu também jejuarei. E depois disso, eu irei ao rei. E se eu morrer, morri. Esse é o ponto onde a fé se torna ação. Após os 3 dias, Esther se prepara. Ela entra no pátio do rei. O momento é tenso. O silêncio é pesado. E então, o rei estende o cetro. Favor, graça, providência. Esther não revela tudo de imediato. Ela convida o rei e Amã para um banquete. Depois, para outro. Isso não é hesitação, é estratégia, é sabedoria, é tempo sendo alinhado com o plano invisível de Deus. Enquanto isso, Amã, cheio de orgulho, constrói uma forca para enforcar Mardoqueu. Mas naquela mesma noite, o rei não consegue dormir. Coincidência? Não. Ele manda ler os registros do reino e descobre que Mardoqueu salvou sua vida e nunca foi recompensado. No dia seguinte, Amã chega para pedir a execução de Mardoqueu, mas antes que ele fale, o rei pergunta: o que deve ser feito ao homem que o rei deseja honrar? Amã, pensando que é ele, sugere honra máxima. E então o rei ordena: faça isso por Mardoqueu. O inimigo é humilhado. O justo é exaltado. Tudo está se encaixando. Chega o momento do segundo banquete. O rei pergunta a Esther qual é seu pedido. E finalmente, ela revela: minha vida e a vida do meu povo estão em perigo. Fomos condenados à morte. O rei fica furioso. Quem ousaria fazer isso? E então ela diz: o adversário é este homem, Amã. O jogo vira completamente. Amã, que planejou destruição, agora enfrenta sua própria sentença. Ele é executado, na forca que preparou para Mardoqueu. O decreto ainda existe, mas Esther e Mardoqueu recebem autoridade para emitir um novo decreto, permitindo que os judeus se defendam. E no dia marcado, o que era para ser destruição se torna vitória. O povo que seria exterminado agora prevalece. E a alegria toma conta. Essa história nos mostra algo poderoso. Deus está presente mesmo quando não é mencionado. Ele está nos bastidores, organizando detalhes, alinhando tempos, levantando pessoas, abrindo portas e fechando outras. Esther não tinha garantias. Ela tinha fé. Mardoqueu não tinha controle. Ele tinha confiança. E Deus tinha um plano. Quantas vezes na sua vida parece que Deus está em silêncio? Quantas vezes você olha ao redor e não vê saída? A história de Esther nos lembra: o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Talvez você esteja exatamente onde precisa estar para um momento como este. Talvez aquela dificuldade, aquela posição, aquele desafio seja o palco onde Deus vai agir através de você. Esther poderia ter escolhido o conforto, poderia ter se escondido, mas ela escolheu se posicionar. E isso salvou uma nação. Agora eu te faço uma pergunta. Você tem se posicionado? Você tem reconhecido que sua vida tem propósito? Porque Deus ainda está escrevendo histórias. E talvez a próxima seja através de você. Se essa mensagem falou com você, se essa história tocou seu coração, então você vai gostar muito do próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora, onde contamos a incrível história de Davi e Golias, um jovem improvável que venceu um gigante com fé e coragem. Esse é o canal Bíblia de Verdade, um lugar onde você aprende a verdade da Bíblia sem manipulação. Se inscreva, deixe seu like e continue essa jornada conosco. Até o próximo vídeo.